Graça e paz, meus irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e vamos fazer a leitura do texto do verso 1 até o verso 11. Amém? Atos 5, de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Vamos orar pela palavra desta noite? Querido Deus e Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Pedimos a Tua infinita misericórdia, a Tua graça e a Tua presença. Senhor, se faça presente em nosso meio esta noite. Senhor, se faça presente nas nossas vidas. Senhor, nós não sabemos caminhar sem Ti. Sem Ti nada faz sentido, Senhor. Senhor, assuma toda a autoridade da nossa vida, todo o governo, todo o poder. Glórias ao Teu nome, Senhor. Senhor, nos ensina aquilo que o Senhor quer passar para nós essa noite. Senhor, nos ensina a levarmos, Senhor, com seriedade a Tua palavra, a vivermos uma vida santa, uma vida que o Senhor se agrada. Senhor, não estamos aqui, Senhor, nesta terra para vivermos de maneira morna. Senhor, não foi a cruz para gerar cristãos mornos, mas o Senhor foi para a cruz para morrer pelos nossos pecados. Senhor, nós cremos em Ti, necessitamos da Tua pessoa. Glórias ao Teu precioso nome, Senhor. Nós Te amamos. Amém. Queridos irmãos, nesta noite, nós vamos dar continuidade à série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos, o qual nós vamos iniciar o capítulo 5 essa noite. Mas, antes de darmos início, se faz necessário recapitularmos alguns pontos do capítulo anterior, do capítulo 4. E como é sabido de todos, este capítulo 4 ele se inicia com um grandioso milagre, um milagre messiânico, o qual Pedro e João estavam subindo em direção ao templo para orar, e eles se deparam com um homem, um coxo de nascença. Pedro e João efetuam um milagre, a cura, não nos seus próprios nomes, mas sim no nome de Jesus o Nazareno. E este milagre ocorrido foi um milagre que reverberou por toda a cidade, por toda a vizinhança, até as autoridades judaicas. E após esse milagre,
nós vemos que a igreja de Deus, a igreja primitiva, passou a sofrer o seu primeiro ataque. Um ataque de fora para dentro. Este ataque tinha um objetivo claro, o objetivo de silenciar, de estacionar e de fazer a igreja de Deus recuar. As autoridades judaicas prenderam Pedro, prenderam João. Esses homens foram tolhidos, esses homens, eles foram presos por pregarem e falarem do nome de Jesus, por atribuírem a glória àquele milagre a Deus. E as autoridades judaicas, quando prendem João e Pedro, no objetivo de fazer com que eles mudassem o seu discurso, esses homens não se vendem, esses homens não se prostram a um sistema falido, eles não se prostram às autoridades judaicas, e esses homens levantam a sua voz e diz: "Foi no nome de Jesus." Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus, o Nazareno. Esses homens foram presos, porém as autoridades judaicas não tiveram outra opção a não ser soltar esses homens, porque não tinham o apoio do público. Diz a Bíblia, ali no capítulo 4, que todo o povo, ao ver aquele milagre, eles reconheceram a autoridade do nome de Jesus. E reconheceram que aquele milagre foi feito no nome de Jesus e eles passaram a dar glórias a Deus. Então, vendo isso, as autoridades judaicas recuaram e soltaram esses homens. Então Pedro diz: "Julgai vocês mesmos. É mais importante nós obedecermos aos homens ou obedecermos a Deus?" E aqui nós tiramos uma grande lição. De fato, todas as autoridades foram colocadas por Deus, mas toda autoridade que se levanta contra a autoridade suprema, que é a palavra do nosso Senhor, eu e você estamos desobrigados de obedecer. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, contra a supremacia da Bíblia, das Escrituras, nós não devemos obedecer. Nenhum homem está acima das Sagradas Escrituras. E ele diz: "Julgai vocês mesmos. Nós obedecemos os homens ou a Deus?" Jesus tinha dado ordens expressas: preguem o Evangelho, falem de mim. As autoridades disseram: não falem no nome de Jesus. Quem eles deveriam obedecer, irmãos? Cristo, a Deus. Assim deve ser a nossa vida. Como cristãos genuínos, obedecemos a voz do Senhor. E nós confiamos plenamente nas Escrituras. Nós vimos também que este primeiro ataque, de fora para dentro, foi a perseguição. E a perseguição, quando nós olhamos a história da igreja, esses 2000 anos de história da igreja, nós podemos ver que a perseguição, a intimidação de Satanás e do mundo sempre fizeram parte da caminhada da igreja. E quanto mais Satanás e o mundo tentava perseguir e intimidar a igreja, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava, nos mostrando a seguinte conclusão: a perseguição, a intimidação não fazem a igreja de Deus, não fazem a igreja de Deus, do nosso Senhor, recuar. Não faz a igreja ser fraca. Ela não enfraquece a igreja. Satanás tentou enfraquecer, intimidando e perseguindo. Mas a perseguição não enfraquece a igreja. O que enfraquece a igreja é se ela não é cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prevalece nas adversidades. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que, apesar da perseguição, da intimidação, ela continua glorificando o Filho, Jesus Cristo. Então nós vemos que essa igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo intimidada pelas autoridades judaicas, recorrem a uma arma poderosíssima, que é a oração.
essa igreja resolve orar. Estava sendo perseguidos, intimidados, e essa igreja tem no seu calendário, na sua agenda, uma reunião de oração. Eles se encontram para orar, e eles oram, eles clamam a Deus, e diz a Bíblia que a casa onde eles estavam estremeceu, essa casa tremeu, esses homens foram enchidos pelo Espírito Santo, esses homens com mais fervor saem para pregar, para falar e anunciar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, frustrando toda a tentativa de destruição de Satanás contra a igreja de Deus. Essa igreja também é uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã onde há uma ajuda mútua, onde diz a Bíblia que eles são só um coração e uma só alma, e tudo entre eles era em comum. Eles se ajudavam, eles estendiam a mão ao próximo, e eles ofertavam de maneira voluntária aos apóstolos, o qual eles faziam a administração dos recursos para suprir aqueles que eram necessitados. E diz a Bíblia, no capítulo 4, que estes apóstolos, eles não davam testemunho deles mesmos, eles não davam testemunhos das suas obras pessoais, eles não davam testemunho dos seus ministérios, eles não davam testemunho das suas pregações, mas eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. A pregação desses homens era uma pregação cristocêntrica, que falava da vida, dos feitos, dos milagres do Senhor, da morte de Cristo, da sua ressurreição, da sua ascensão e do seu senhorio. E as pessoas ofertavam e eles supriam aqueles que eram necessitados. E quando nós olhamos essa igreja, os apóstolos, eles não eram mais ricos e os membros cada vez mais pobres, como nos dias atuais. Nos dias atuais nós vemos os tais chamados apóstolos, que se autodenominaram apóstolos, talvez por um sonho, talvez por um anjo apareceu e me ungiu como apóstolo, ou talvez aquele que estava na minha frente passou o bastão para mim. Isso na Bíblia não existe. Quando nós vemos o livro de Atos, nós vemos que há pré-requisitos para ser apóstolo. Dentre eles, ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo, o qual nenhum homem no século passado ou neste século foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Esses homens não andavam trazendo para os dias de hoje de carrões, não moravam em mansões, não usavam roupas de grifes, não viajavam de primeira classe ou se hospedavam em hotéis 5 estrelas. E eu não estou aqui dizendo que eu e você não podemos ter um carro bom, uma casa boa, roupas boas, fazer viagens excelentes. Pelo contrário, nos é lícito isso. O que não convém é o nosso coração estar nessas coisas. O que não convém é o nosso tesouro ser essas coisas. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que não estou dizendo aqui é que nós precisamos viver uma vida simples e eu vivo regado de luxo, porque isso seria uma hipocrisia da minha parte. Pelo contrário, o que nós precisamos pregar é o que está nas Escrituras. Não deixe essas coisas tomar o teu coração. Não deixe essas coisas ser a primazia na sua vida. A primazia na sua vida não é dinheiro, não é luxo. A primazia na nossa vida deve ser Cristo. Ele é o primeiro de todas as coisas. E Ele também deve ser o último de todas as coisas. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. E então surge um grande personagem aqui. Um personagem chamado José, que teve o seu nome alterado para Barnabé. Barnabé é um levita natural do Chipre. E este homem, Barnabé, o qual o significado do seu nome é filho da exortação, ou em algumas versões, filho da consolação, teve o seu nome alterado muito pelo seu caráter. Quando nós olhamos a vida de Barnabé,
No livro de Atos e nas epístolas paulinas, nós vemos que Barnabé era um pastor que apacentava, que encorajava, que consolava, que exortava e admoestava em amor os irmãos das igrejas. Por isso o seu nome tem o significado de filho da exortação ou filho da consolação. Não à toa Barnabé foi aquele homem que encorajou Paulo a continuar e iniciar o seu trabalho missionário. Barnabé também foi aquele que fez a primeira viagem, o primeiro parceiro de Paulo em viagens até Antioquia da Síria. Mas Barnabé aqui nos deixou um grande exemplo. Um exemplo de cristão genuíno e também um exemplo de generosidade. Barnabé tinha um terreno e ele vendeu este terreno e resolveu ofertar 100% todo o valor para a igreja e colocou aos pés dos apóstolos todo o dinheiro vendido da propriedade. Este homem ofertou, e é bom deixarmos claro, de maneira voluntária, não foi por imposição, não foi porque o pastor da igreja veio atrás do púlpito e pregou um texto fora do contexto, dizendo que aquele que não ofertasse seria maldito ou iria ganhar uma maldição, como muitos fazem hoje. Foi de maneira voluntária, assim como diz 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 7 a 8, e diz que cada um contribua segundo o seu coração, segundo a sua prosperidade. Ele deu de coração. Ele ofertou de maneira voluntária. Ele ofertou, e aí agora nós entramos no capítulo 5, qual é o tema dessa noite? Que é a mentira contra o Espírito Santo. Neste capítulo 5, nós veremos um segundo ataque de Satanás à igreja. Mas se no início o primeiro ataque foi de fora para dentro, esse ataque é de dentro da igreja para fora. Um casal chamado Ananias e Safira. E no início do capítulo 1, nós vemos a palavra entretanto. Toda vez que aparece entretanto, mas, na King James deve estar entre mentes, ou porém, todavia, presta atenção que tem algo a ser falado com todos nós. Barnabé, sendo um homem bom, generoso, que ofertou de coração, de maneira voluntária, entretanto, Ananias, agora um exemplo negativo. Nós temos um exemplo positivo de Barnabé, agora inicia-se um exemplo negativo de um casal. Um casal membro da igreja, um casal que, ao ver o grande exemplo de Barnabé de ofertar a propriedade 100% ali daquele valor, resolveu também ofertar um valor de uma venda de uma propriedade. A diferença é que Barnabé fez de maneira voluntária com o seu coração. A diferença é que este casal procurou glórias humanas, prestígios humanos, procurou ganhar talvez uma posição dentro da igreja, como é muito comum nos dias atuais também. Presbítero sendo levantado não pelo seu conhecimento bíblico, não pela sua vida santa e reta segundo as Escrituras, mas sim pelo quanto oferta na igreja. Talvez este casal procurou isso. Talvez esse casal procurou aplausos da plateia ou ciúmes de Barnabé por ter feito um ato generoso de coração. Então, este casal resolveu tramar, combinar de vender uma propriedade, um terreno que eles tinham e colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Eles venderam a propriedade, eles levaram o dinheiro, só que eles não levaram o total. Eles levaram o valor de maneira parcial, uma parte, nós não sabemos o quanto que eles levaram, mas levaram uma parte do dinheiro, só que alegaram aos apóstolos que era o valor total da venda da propriedade. Olha, estamos aqui ofertando o valor total, mas não era o total, era parcial. Talvez você se pergunte qual o problema. Eles ofertaram, provavelmente foi uma boa quantia a ser ofertada. Qual é o problema disso? Eles foram obrigados a ofertar 100% como Barnabé? Não. Eles foram obrigados a ofertar de maneira parcial? Também não. Se eles quisessem não ofertar, estava tudo certo também. A questão é que eles foram ofertar
dizendo que era 100%, mas não era. E isso é uma mentira. Isso é uma hipocrisia. E como o apóstolo Pedro diz, não é uma mentira a homens, é uma mentira ao Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava fazendo a obra, era o Espírito Santo que estava conduzindo a igreja. Então mentir naquela altura não era mentir a homens, mas era mentir a Deus. Será que eu e você temos mentido também ao Espírito Santo? Será que eu e você também mentimos a Deus? Neste caso de Ananias e Safira, Pedro confronta Ananias. Pedro vai até Ananias e diz: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o seu coração? Se você não tivesse dado esse dinheiro, o dinheiro continua sendo seu. Ananias, você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. Ele havia mentido ao Espírito Santo. Então diz a Bíblia que Ananias, ao ver essa situação, ele expira e ele cai aos pés do apóstolo Pedro morto. Este homem morreu e morreu de maneira literal. Aqui não é uma morte espiritual, é uma morte física. Morreu. E diz a Bíblia que ali havia testemunhas, e ao ver este fato, Ananias caído e morto, o coração desses homens foram tomados por temor de mentirem também ao Espírito Santo. Mas eu preciso chamar sua atenção a algo importantíssimo. Deus, ele não se preocupa com o volume das nossas ofertas. Deus, ele requer de nós motivação correta. Deus não está preocupado com o quanto que você oferta. Deus está preocupado com o seu coração, com a motivação do seu coração. Você está ofertando para ganhar mais? Você está ofertando como os fariseus para as pessoas olharem e ver que homem bom, que homem santo, que cumpre a lei, que oferta? Se for por estas situações, talvez seja melhor que você nem oferte. Deus não acha graça da sua oferta. Não acha graça da minha oferta. Nós precisamos ofertar com a motivação correta. Ofertar de coração. Não à toa nós encontramos o exemplo daquela viúva pobre que tinha algumas moedas que foi ofertar no gasofilaço e os fariseus, raça de víboras hipócritas, sepulcros caiados, homens injustos, que estavam ofertando e batendo no peito, que davam o dízimo, que ofertavam, que eram melhores, até davam a mais para mostrar um sinal de serem bons. A pergunta é, de quem que Deus se agradou? De quem deu com a motivação correta. Amém. Não com aquele que deu volume e encheu o gasofilaço ou caixa de oferta. Por isso que Deus permaneça nos nossos corações, dando sempre a nós a motivação correta. A motivação correta para que Deus se agrade das nossas ofertas. Amém? Continuando o texto, nós vemos que 3 horas depois surge então Safira, a esposa de Ananias. Talvez para ver se aquela mentira tinha dado certo, se os apóstolos tinham caído no conto do vigário. Mas o que acontece? Pedro confronta Safira também. Mas diferente de Ananias, Pedro, ele dá a oportunidade de Safira mudar o seu discurso, corrigir a mentira e falar a verdade, e faz uma pergunta para ela. Safira, realmente foi esse valor da venda do terreno? Não foi outro valor, não? Safira, neste momento, ao invés de falar a verdade, resolveu obedecer a homens. Resolveu obedecer o marido. E não resolveu obedecer a Deus. Então ela responde, sim, foi nesse valor mesmo. Nesse valor, o valor cheio, o valor integral. Foi esse valor que nós ofertamos, está tudo certo. Então Pedro chama aqueles homens e mostra o seu marido caído, mostrando que ele havia estado morto e que ela também precisaria morrer.
que ela iria morrer também por fazer parte de uma mentira contra o Espírito Santo, contra Deus. Então essa mulher também expira e essa mulher cai morta aos pés do apóstolo Pedro. Mas há algo importantíssimo que nós precisamos também ter ciência. No verso 4, diz o seguinte: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste a homens, mas a Deus. Muitos dizem por aí que o Espírito Santo talvez seja uma força, uma energia que vem de Deus. A pergunta é: alguém consegue mentir e enganar uma força, uma energia? Eu nunca vi. Nos prova o seguinte, que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém. Nós só enganamos ou mentimos a uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é a terceira pessoa da Trindade. E a outra coisa que nós sabemos aqui do Espírito Santo nesse texto, no verso 4 final, não mentiste a homens, mas a Deus. O Espírito Santo também é Deus. Ele é Deus. Ele é pessoa, terceira pessoa da Trindade, mas ele também é Deus. E outra coisa aqui muito importante que nós podemos ver é no verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Esse mesmo Satanás que encheu o coração de Ananias para mentir, é o mesmo Satanás que continua enchendo também o meu e o seu coração para mentir e para nos levar ao pecado. Nós temos uma carne pecaminosa dentro de nós que nos veio de herança. Nós estamos inclinados ao pecado, ao erro, à cobiça, ao orgulho, à exaltação humana. Muitas vezes isso está dentro de nós e muitas vezes nós olhamos para algo, desejamos algo, isso parte primeiro de nós e Satanás está esperando uma legalidade, uma porta para você abrir, para ele entrar e encher o teu coração com aquele desejo, com aquela cobiça, para fazer você cair e para fazer você pecar. Mas Satanás, ele enche o coração de crentes que são desavisados, crentes distraídos, crentes que muitas vezes banalizam o mundo espiritual e não acreditam. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer no nosso Senhor. Amém. Por isso que nós precisamos estar em oração e sempre vigilantes. Não menospreze as artimanhas de Satanás. Nós sabemos que ele é um caído, nós sabemos que nós temos Cristo, que nós temos o Senhor, nós não temos o que temê-lo, desde que eu e você estejamos no Senhor. Amém. Se você é um cristão que está longe de Deus, corra para Deus, porque você pode ser um alvo, assim como Ananias, de ter o seu coração enchido e o seu desejo aumentado a cair nas coisas da carne, a cair no pecado. E o pecado nos faz separação com Deus. A nossa comunhão com Deus é interrompida. Mas o que nós aprendemos com esse texto? O que nós aprendemos com essa mensagem? Nós aprendemos de que a igreja, ali no início, a igreja primitiva, no seu nascimento, uma igreja que estava nascendo, uma igreja que estava indo tudo bem, tudo caminhando. Nós vemos aqui, assim como na cruz do Calvário, dois atributos divinos de Deus. Na cruz estava o amor e a justiça de Deus. Essa igreja que estava nascendo, que nasceu, estava aumentando em número, uma igreja que aparentemente estava tudo correto, é uma igreja também que tinha o amor de Deus por meio dos seus milagres, das suas curas, mas também tinha a justiça de Deus.
Deus precisou satisfazer a sua justiça contra um pecado que poderia manchar o início dessa igreja. Deus precisou tratar o pecado e mostrar para os demais, para mostrar que aquela igreja, se continuasse talvez passando pano para aquela situação, não fazendo vistas grossas ao pecado, aquela igreja iria nascer manchada e contaminada. Por isso Deus precisou impor e imputar a sua justiça na igreja primitiva, com este caso de Ananias e de Safira. O que mais nós aprendemos? Principalmente você, irmã e esposa, Cristo, Ele é o cabeça de todas as coisas. Amém. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Mas, neste caso de Ananias e Safira, nos mostra uma grande lição, como eu falei, principalmente para as irmãs. O seu marido, ele é o seu cabeça. E a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Mas aqui está um caso onde a mulher não deve ser submissa ao marido também. Quando o seu marido, que é a autoridade, e você deve ser submissa a ele, te levar a algo que vai contra a palavra de Deus, que vai levar você talvez a cometer um pecado, você deve dizer ao seu marido: eu amo você, mas os meus princípios, os meus valores são de Cristo. Acima da sua autoridade, existe uma autoridade que é a de Deus. Eu não vou seguir a sua autoridade, eu não vou ser submissa a você, eu vou ser submissa a Deus. Você depois se resolve com ele, mas eu vou seguir Deus. A autoridade dele é a que prevalece. O que mais nós aprendemos com esse texto de Ananias e Safira? Nós aprendemos que nós não devemos ser cúmplices do pecado do outro. Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo. Não seja cúmplice do pecado do outro. Veja o caso de Safira. Foi cúmplice de um pecado, fez parte, e ali, neste caso, acabou morta e morta literalmente. Meus irmãos, que nós sejamos sempre fiéis à palavra de Deus. Amém. Fiéis a Cristo. Olhemos para o nosso Senhor. Este era o meu sentimento. Irmãos podem compartilhar em pequenos grupos. Amém?